Brasil possui 12% da água doce do mundo. É o país com mais recursos hídricos, mas milhões de brasileiros não têm acesso à água potável e ainda sofremos com secas periódicas. Nós recebemos hoje Ricardo Andrade, o novo diretor da Agência Nacional de Águas, aprovado aqui pelo Senado, e nós vamos falar sobre os recursos hídricos. Olá, seja bem-vindo ao Cidadania. E esse ano está completando 20 anos a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é considerada mais ou menos um marco, uma política, uma lei inovadora e, pelo que eu entendo, muito pela gestão compartilhada que ela propõe, né? Os comitês de bacias. Mas nem todos funcionam plenamente, né? Como está essa situação? Roberta, muito obrigado pelo convite, é uma alegria poder estar aqui nesse programa e eu gostaria de iniciar dizendo que, de fato, nós temos uma lei moderna, apesar dos seus 20 anos, em processo de implementação e há muito que ser feito ainda. O Brasil possui mais de 200 comitês de bacias hidrográficas, comitês em rios federais, em bacias federais e comitês em bacias estaduais. O país possui boa parte desses comitês cobrando pelo uso da água. A atuação desses comitês tem sido muito efetiva durante esse momento em que estamos vivendo uma situação de extrema gravidade com relação ao clima. As mudanças climáticas, as variabilidades climáticas têm causado graves prejuízos à sociedade de uma maneira geral e o seu ápice se deu na bacia do Cantareira, no estado de São Paulo, quando a cidade de São Paulo passou por momentos muito sérios de abastecimento humano. Mas também não podemos deixar de lembrar que estamos indo para o 7º ano de seca na região Nordeste e que o Rio São Francisco passa também por uma crise desde 2012, crise nunca antes vista. A cada ano a crise é mais severa do que o ano anterior. São recordes sucessivos de crise hídrica. E eu tenho que aqui reconhecer o papel dos comitês de bacia nesse processo de readaptação à convivência com pouca água, com as restrições de uso, com as dificuldades que isso traz, porque não só tira a água da sua casa, do seu conforto, mas também elimina empregos, tanto na indústria quanto no comércio e principalmente na agricultura. E como funcionam esses comitês? Que é uma gestão compartilhada entre representantes da sociedade, os usuários, o governo e também as empresas? Como é dividido? Regra geral, todos os comitês, o comitê é o parlamento da água. Nesse parlamento, nós temos todos os representantes da sociedade, os governos, e os governos, governo estadual, governo local, prefeituras, os usuários, os principais usuários, os irrigantes, os representantes dos irrigantes, representantes da indústria e os cidadãos comuns, que são representados aí pelas organizações não governamentais. Esses comitês, eles são instâncias de discussão, de definição de uso, de restrição de uso. Ele não é deliberativo necessariamente, porque ele exige ainda que o órgão gestor da esfera do comitê, se ele é um comitê estadual, é o órgão gestor estadual, se ele é um comitê federal, é a Agência Nacional de Águas, é necessário que esses órgãos gestores adotem as medidas que correspondam com os anseios desse comitê de bacia. Mas eu diria com muita alegria de que os comitês no Brasil
eles, com todas as dificuldades que têm, eles estão contribuindo com a gestão de recursos hídricos e na linha do que define a nossa famosa Lei das Águas, a 9433 de 1997, que em dezembro comemora, em julho, comemora 20 anos. Lá o princípio básico é gestão compartilhada, participativa e descentralizada. E o que falta? O senhor falou que ainda está sendo implementada essa lei, mas apesar de já estar com 20 anos, né? O que ainda está, o que está pegando para... Olha, existe, essa lei é uma lei nacional e nós temos vários Brasis dentro desse país. Nós não temos ainda instrumentos capazes de atender a seca do Nordeste, rios intermitentes, perenizados, situações como na Amazônia, onde nós temos pouca população, os rios, aonde é que o comitê tem mais atuação? Onde há conflito, onde há necessidade de se discutir o uso da água. Onde você não tem água e onde você tem abundância de água, essa situação não se representa tão claramente. Então, nós temos, a nossa lei é uma lei nacional, alguns falam que é uma lei de regime úmido, e ela não atende necessariamente todas as regiões. A ANA, atualmente, trabalha no sentido de reunir os diferentes setores da sociedade para exatamente procurar caminhos que possam agilizar a implementação dessa lei de uma maneira mais efetiva. A gestão de águas é uma coisa bastante complexa, porque envolve desde o saneamento, que é atribuição do Ministério das Cidades, tem também o próprio Rio São Francisco, que está sendo transposto, que já é o Ministério da Integração Nacional. Como a ANA supervisiona tudo isso, concentra tudo? Qual é a atuação da ANA? Bom, no setor de saneamento, especificamente, a ANA não tem nenhuma competência. A competência da ANA, ela se restringe à água bruta. A nossa atuação é garantir água de qualidade e quantidade para o abastecimento humano e a garantia dos usos múltiplos. Abastecimento humano, conforme está prescrito na Lei 9433, é prioridade. Entretanto, a ANA tem atuado para melhorar principalmente a qualidade dessa água através de instrumentos que proporcionam informações e apoio ao setor de saneamento. A ANA tem um instrumento que foi criado ainda em 2002, que, baseado no conceito do pagamento por resultado, apoia a operação efetiva de estações de tratamento. É o Programa de Despoluição de Bacia Hidrográfica, o PRODES, que já investiu, em conjunto com os operadores, mais de R$ 1 bilhão no tratamento de esgoto. A ANA também tem atuado muito na construção de conhecimento. Atualmente, ela está produzindo um estudo chamado Atlas do Esgoto Sanitário Nacional, em parceria com o Ministério das Cidades, onde será estudado todos os grandes centros urbanos, quais são as deficiências, quais são as necessidades e qual é a solução indicada. Esse documento, a exemplo do Atlas de Abastecimento, Atlas Brasil de Abastecimento, será um instrumento riquíssimo para apoiar os gestores nas decisões de onde aplicar recursos para melhorar o saneamento básico do país. O senhor falou da questão da despoluição das bacias. Eu me lembro de um
um episódio quando estava tendo a crise hídrica em São Paulo, veio uma pesquisadora americana da Califórnia e ela ficou impressionada quando ela viu o rio Tietê. Ela falou, nossa, mas como crise hídrica com esse rio enorme, né? Lá na Califórnia nós não tem água mesmo, né? Assim, e não é possível despoluir, a gente sabe que o rio Tâmisa, em Londres, já foi muito poluído e hoje não é mais. Né, assim, isso também está previsto, essa despoluição, é possível, é viável, está próximo? Opinião pessoal minha. Há que se reconhecer o esforço que o Estado tem feito ao longo dos últimos anos para despoluir o rio. Mas eu acho que também falta um pouco de consciência da população. É difícil você tirar um sofá de dentro do rio. E acontece. Mas eu acho que isso está nas diretrizes governamentais, não só do Rio de Janeiro. Brasília é um exemplo, não precisa ir para o Tâmisa. Na década de 70, o Lago Paranoá era um lago poluído. Hoje ele é potável. Nós temos aí planos, o governo do Distrito Federal tem planos de captar no Lago Paranoá para abastecer parte da região metropolitana, da região do plano. Sim, isso até já tá em curso, já né? Já está em curso. Mas isso há 20 anos era impensável, o lago era poluído. Mas mesmo hoje, talvez o balanço final não seja poluído, mas quase todo ano, quando abaixa um pouco a água, eles pegam ligações clandestinas, esgotos clandestinos sendo jogados. Isso é um esforço permanente, Roberta. É isso que eu falei agora há pouco. A conscientização, a consciência da população, ela tem que melhorar. Esse é um problema sério. A educação, o uso racional e adequado, o uso consciente dos nossos mananciais. Estamos passando daquele período em que nós tínhamos abundância e achávamos que não teríamos problemas com água. Como você bem mencionou, o país possui cerca de 12% da água. Ele gera 12% da água doce do mundo, mas pelo país passa cerca de 18% da água doce do mundo. Não esquecendo de mencionar que nós temos dois dos principais aquíferos mundiais, o Guarani e o Amazonas. E isso era um conceito de abundância, era um conceito de que nunca nós teríamos problema com água. E o que está se mostrando é que nós temos problema na região Nordeste, é centenária. Região Sul, região Sudeste, São Francisco, inimaginável que o São Francisco está passando hoje. E aí também tem muita coisa a ser feita, que nós também não podemos acreditar somente a falta de chuva. Tem muita coisa que tem que ser feita, desassoreamento, reflorestamento, proteção de nascentes, proteção de áreas de recargas de aquífero. Centro-Oeste, o berço das águas, 3 das principais bacias hidrográficas brasileiras nascem no Distrito Federal, passando pela crise que está passando. Então, nós precisamos, de fato, mudar os nossos conceitos com relação à água. E qual é a atuação da ANA nessa questão de revitalização, do desmatamento que afeta diretamente a água também? A ANA tem atuado muito forte nesse segmento. Nós criamos um programa em 2003 chamado Programa Produtor de Água. Programa que a ANA incentiva, cede todos os direitos deste programa a quem quer que seja, que tenha interesse em aplicá-lo. É um programa que hoje está presente nas 7 principais regiões metropolitanas brasileiras e que tem arranjos diferentes em cada um desses casos. Um exemplo muito relevante é o exemplo do Distrito Federal. Nós temos já há alguns anos um programa desenvolvido na bacia do Pipiripau, aonde a ANA, em parceria com outras quase 20 instituições,
trabalham na preservação dessa importante bacia hidrográfica do Distrito Federal. Temos aí apoio da CAESB, da ADASA, da EMATE. Vou cometer o risco de esquecer, e vou esquecer porque são mais de 20 instituições, mas cada uma fazendo um pouco. Alguns entregam mudas e o elemento principal desse processo, o produtor rural cuida da sua propriedade com apoio dessas instituições e ao fim de cada período de auditoria ele é remunerado pelo que fez. É um programa extremamente interessante que tem presença no Acre, em Goiás, no Mato Grosso do Sul e por aí vai. Podemos depois, inclusive, trazer mais informações sobre esse programa. A produção agrícola é uma das que mais usa água, né? Como funciona a outorga para esse uso? Todas as outorgas, a outorga se divide em três situações diferentes. Você tem a outorga nas bacias federais, a outorga da calha do Rio Federal é dada pela ANA, ou por quem ela tenha delegado esta outorga. A ANA tem poder para delegar a outorga. Ela pode ser de domínio estadual em duas situações, na calha de rios estaduais, afluentes desses rios federais, e na água subterrânea, que é de domínio estadual. Então, você tem três... diferença, o rio estadual é quando ele atravessa a fronteira de um estado, aí ele passa a ser federal. Mais de 2 estados, ele passa a ser federal. Mais de 2 estados ou fazendo fronteira. Rios fronteiriços entre estados, ou que nasce num estado e passa por outro, essa bacia é considerada federal e a calha desse rio é federal. Entretanto, um rio que nasce dentro do estado e deságua numa calha federal é um rio estadual. E a água que está no subsolo, em que pese estar próxima de uma calha federal ou de uma calha estadual, será sempre estadual. E aí começam os nossos, não diria problemas, mas as nossas complexidades na gestão de recursos hídricos. E a ANA, muito sabiamente, tenho que reconhecer, adota um princípio que está na lei, e ela adota esse princípio com muita rigidez, da gestão compartilhada e descentralizada. Aonde ela entende que haja competência local, ela delega, para que as águas federais sejam outorgadas pelos entes estaduais, sob a nossa supervisão, sempre. A responsabilidade será sempre da Agência Nacional de Águas. E a ANA, diferente de outras agências, pelo menos a grande parte delas, não tem representações fora do Distrito Federal, fora de Brasília. A ANA tem somente uma sede e ela atua com os braços dos órgãos gestores estaduais, apoiando os órgãos gestores estaduais através de instrumentos modernos, como, por exemplo, o Progestão, que é um instrumento que estabelece, junto com o Estado, metas e utiliza o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos para aferir essas metas. Essas metas são estabelecidas com o órgão gestor estadual, que submete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para a aprovação e posterior monitoramento, e, em sendo atestado o cumprimento da meta que o Estado adotou, a ANA remunera essa meta de acordo com o que foi definido na negociação. E o Estado utiliza esses recursos em prol de uma melhoria da gestão de recursos hídricos. Mas o olhar da ANA é sempre fortalecer os órgãos gestores estaduais, os comitês de bacia, os conselhos estaduais, ou seja, os entes do sistema de gerenciamento de recursos hídricos, para que eles façam a gestão de recursos hídricos
de maneira eficiente e aonde ela, de fato, ocorre. No ano que vem vai ser realizado aqui em Brasília o Fórum Mundial das Águas, né, que tem expectativa para que seja um grande evento, e o senhor vai ser o diretor executivo, né? O que o senhor está planejando? Bom, isso é também uma ótima notícia e oportuna notícia. Eu também tenho a honra de ocupar uma posição de governador do Conselho Mundial da Água, representando a Agência Nacional de Águas. Nós iniciamos esse trabalho para trazer o 8º Fórum Mundial da Água para o Brasil ainda em 2011. E é um trabalho de longo prazo, de muita cooperação, e tivemos êxito em 2015, quando nós fomos selecionados para ser sede do 8º Fórum Mundial da Água, concorrendo com a Dinamarca, e no voto tivemos 26 dos 36 votos para a escolha de Brasília, para a escolha do Brasil. O fórum será realizado de 18 a 23 de março de 2018, mas já começou. Nós tivemos 2 grandes reuniões em Brasília e nós atualmente estamos com uma consulta pública na internet, que pode ser acessada pelo site da ANA, e aonde nós estamos colhendo... Que é o site da ANA, ana.gov. www.ana.gov.br. Lá você acessa o site do 8º Fórum Mundial da Água. Essa plataforma, como eu estava falando, Roberta, ela possibilita ampliar as expectativas e os anseios da sociedade para a discussão. O Fórum Mundial da Água é um evento único, é o maior evento sobre água do mundo, reúne de 30 a 40 mil participantes, representando mais de 150 países, e ele tem uma característica muito interessante. Ele não é um evento científico, mas tem a academia, a ciência, os técnicos. Ele não é um evento político, ele não é um evento da ONU, mas tem autoridades locais, parlamentares, ministros de Estado, chefes de Estado. E ele não é um evento da sociedade civil, mas tem o cidadão presente. E é uma oportunidade para que esses 3 setores discutam as prioridades, conheçam as boas práticas e utilizem aquilo que acharem mais conveniente caso a caso. Um outro ponto que eu queria destacar, Roberta, é o fato de que esse evento será pela primeira vez realizado no Hemisfério Sul. É a primeira vez que esse evento se aproxima dos países onde os problemas de gestão de recursos hídricos são mais presentes. E a nossa luta já surtiu, para a nossa felicidade, o primeiro grande resultado. A 9ª edição será no Senegal, mantendo esse princípio de que nós devemos, aí, enquanto Conselho Mundial da Água, mudar a perspectiva das discussões, se aproximar de onde estão os problemas para identificar as melhores soluções. E é bem possível até que nessa época, em março, aqui em Brasília, esteja havendo racionamento de água, né? Esse é outro ponto interessante. Algumas pessoas me perguntam, mas como fazer um fórum numa cidade que está em crise? Mas essa é talvez a grande oportunidade que nós temos. É o momento em que as pessoas estão mais mobilizadas, é o momento em que as pessoas procuram mais informações. E nós vamos estar trazendo, como disse, mais de 30 mil pessoas de 150 países, que vivem situações piores do que as nossas, que vivem situações melhores do que as nossas, e que poderão nos dizer como enfrentaram ou como resolveram. E daí a gente pode tentar tirar o melhor dessa discussão para resolver ou para pelo menos minimizar os nossos problemas.
Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço, é uma honra para mim poder participar desse programa. Agora, como diretor da Agência Nacional de Águas, após 12 anos de participação em diversas funções na agência, e coloco a Agência Nacional de Águas à disposição do programa, Roberta, para discutir temas mais específicos, com mais conteúdo, e agradeço novamente o convite por estar aqui. Com certeza, nós esperamos que o senhor volte e boa sorte à frente da ANA. Muito obrigado. Eu, com mais os meus colegas, a ANA é uma diretoria colegiada, com 5 diretores, e todas as nossas decisões são colegiadas, e eu conto com o apoio de todos eles para minimizar os problemas. Dificilmente resolveremos todos os problemas, mas certamente minimizaremos os problemas de gestão de recursos hídricos no país. Nós estamos torcendo. Muito obrigado. Eu conversei com Ricardo Andrade, novo diretor da Agência Nacional de Águas. Essa entrevista já está disponível no nosso site senado.leg.br/TV. E o que você achou desse programa? Ligue 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 61 999 66 1616 e faça a sua sugestão. Obrigada pela companhia e até a próxima.